Você que está em casa agora, eu queria que você entendesse que nessa noite o Espírito Santo de Deus quer falar ao teu coração, quer falar ao meu coração, quer falar ao nosso coração como igreja do Senhor, amém? E a palavra que o Senhor tem para nós essa noite é que nós somos a luz do mundo. Aí você pode falar assim para mim, mas como que eu posso ser a luz se eu estou aqui em casa e não posso estar na igreja? Mas meu amado Senhor diz para nós que a nossa luz tem que brilhar lá fora. Tem que brilhar lá no seu serviço, aí na sua sala, diante dos teus familiares, perto do seu vizinho. Nós estamos vivendo dias em que estamos vivendo dias de trevas, dias de escuridão, dias de pessoas que não conhecem, não sabem como que vai ser o amanhã. E dias em que a tua luz tem que brilhar. E Jesus, foi Ele mesmo que disse essa palavra aos seus discípulos. E nós vamos ler aqui no livro de Mateus, do capítulo 5, o versículo 14 ao 16, que diz assim, palavras de Jesus aos seus discípulos, preste bem atenção. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Amém? Feche teus olhos aí em casa e vamos orar juntos. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra, queremos nesta noite, nesta tarde, aonde quer que estejamos, ter a nossa mente, Senhor, ter o nosso coração aberto para entender a tua palavra. Essas palavras foi o próprio Senhor Jesus que falou aos discípulos. E nós somos teus discípulos, Senhor, e queremos entender esta palavra, não somente entender, mas viver esta palavra, Pai. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Sabe, querido, você que está aí, eu quero dizer para você, você nasceu, quando você nasceu em Cristo, você nasceu com um propósito. O propósito de ser luz. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a Bíblia diz que a luz de Cristo passa a reinar em nós. E quando a luz de Cristo entra em nós, as trevas saem. E nós passamos a ser luz. Luz para iluminar. No Antigo Testamento, o povo de Deus estava à espera do Messias, daquele que viria para trazer luz às nações. E no Novo Testamento, Jesus chega e ele diz lá para nós em João 12, versículo 46, eu vim como luz para o mundo, a fim de todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus veio enviado do Pai para trazer luz à escuridão, para trazer luz àqueles que estavam perdidos. Jesus veio para iluminar o caminho que leva aos céus. Mas no Novo Testamento, ele fala com os seus discípulos. Os seus discípulos andavam com ele, viam ele trazendo cura, salvação, ensinando o caminho do Pai, libertando cativos, curando enfermos, tirando pessoas das mais grandes trevas para a luz. Mas chegou a hora em que Jesus chegou aos seus discípulos e disse, eu estou aqui, enquanto eu estou aqui eu sou luz. Mas eu vou embora. E eu vou deixar cada um de vocês para ser a luz. Vocês vão continuar a minha missão. Vocês vão levar a luz para aquele que anda em trevas. Mas meus queridos, eu quero, pensando neste texto, lá em Mateus 5, onde o Senhor diz para nós que nós somos a luz. Eu tenho percebido que nós como crentes estamos com a nossa luz um pouco apagadas.
E eu tenho percebido que nós estamos vivendo dias em que os cristãos estão sem brilho, estão deixando de brilhar, estão deixando de resplandecer essa luz, que é Jesus. Mas o que está fazendo com que os cristãos fiquem tão ofuscados e tão apagados? E ao mesmo tempo em que eu olho para os cristãos e vejo os cristãos apagados, se você prestar atenção, você vai perceber que as pessoas que estão ao teu derredor, que estão sendo usadas por Satanás, estão acesas a todo vapor. Elas estão sendo extravagantes para implantar aquilo que elas creem e aquele a quem elas servem. As crianças estão sendo invadidas pela internet. Onde entra lá uma figura, de repente se fala que, olha, eu sou, e começa a dar ordens para as crianças, vestida de Frozen. De repente entra na internet, ousadamente, no lar de cada pai, de cada mãe que está aqui, e toca as suas crianças e dá ordem para elas. E elas desprevenidas recebem essa ordem. As pessoas que servem a Satanás estão extravagantes. Satanás está com os dias contados e ele está com muita pressa, está ousado para conquistar, para arrebanhar pessoas para o seu senhor, que é Satanás, o rei deste mundo. Estão ousados. Os políticos estão ousados. Muitas vezes, no meio de uma pandemia, estão usando ainda de procurar o seu próprio interesse. Sabe, nós olhamos assim para o homem, podemos dizer, mas como o homem no meio de uma pandemia pode ser tão mal, pode ir atrás dos seus próprios interesses? Porque o inimigo está realmente ousado nos seus planos. Quando nós olhamos para as escolas, para a educação, nós vemos que estão querendo colocar na ideologia de gênero tantas coisas ali, implantar descaradamente, ousadamente, sem medo de fazer as coisas erradas, às claras. Por quê? Porque estão realmente brilhando uma luz que eles receberam das trevas. É trevas, e eles querem que essas trevas avancem. Nessa noite o Senhor está falando conosco através da palavra dele, quando Jesus disse aos seus discípulos: olha, meus discípulos, vocês são a luz, é vocês, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não dá para ser tímido. Aquele que firmou os pés na rocha e confia em Jesus não pode ser tímido, não pode ter medo. Muitas vezes o crente, ele tem medo de falar de Jesus. Algumas irmãs à tarde me ligaram um pouco antes de vir para cá e falaram assim: tem uma jovem de 18 anos que está com uma depressão horrível, ninguém sabe o que é, ela está vomitando, ela está chorando, ela está aflita. As irmãs da igreja bateram foto, a mãe dela bateu foto, se mandou foto para as mães da igreja. Não sabe o que fazer com essa menina. Ela chora muito. Já tentou o suicídio 2 vezes. O mundo está ousado. Eu disse para essas irmãs queridas: liguem lá, marque a visita. Coloque a máscara e vão em nome do Senhor Jesus. Porque quando vocês entrarem naquela casa, as trevas sairão. Sejam ousadas, sejam valentes, porque vocês são uma chama, e vocês são uma ponte, e vocês vão ligar aquelas mulheres, aquela mãe, aquela filha que estão sofrendo pelas trevas, vão ligar elas para a luz que é Jesus. Sejam ousadas. Nós já pregamos alguns domingos passados, temos falado para a igreja que nós vamos viver dias cada vez piores, porque as trevas estão avançando, porque o reino das trevas está perdendo o seu tempo, está passando.
Satanás está com os dias contados. Então não vai ter muito tempo para ele espalhar as suas trevas. Então ele está realmente escancarando as suas portas, porque nunca nós ouvimos a igreja ser tão atacada. E nunca nós vimos as famílias serem tão atacadas. As crianças serem atacadas. Antes o inimigo era mais tranquilo. Ele mexia mais com os jovens, lá nas baladas. Agora ele já está entrando nas casas e pegando as crianças mesmo, porque o tempo está se esgotando. Mas Jesus disse para os seus discípulos: não se pode esconder uma cidade edificada sobre a rocha. Como é que anda a sua luz? Essa noite é o tempo de falar como anda a sua chama. Como anda a sua chama? Sabe, meu querido, cada um que morre com Covid, se ele morrer sem Jesus, ele vai para o inferno. Hoje, logo depois do almoço, o pastor Jorge estava pondo para mim. Os irmãos sabem que o Lázaro faleceu, não é? O cantor Lázaro. Alguém que era drogado. Alguém que tinha uma vida errada. Mas alguém que entregou a vida para Jesus e foi transformado. E do vídeo passa a enfermeira que ia entubá-lo. Tinha 2 enfermeiras que ia entubá-lo. E ela estava cantando para o Lázaro. E ele estava, oh glória, oh glória. E mal sabia ele que ele não ia sair daquele entubamento. Ele ia direto para a casa do Pai. Queridos, nós que estamos na luz, nem a pandemia pode nos assustar. Porque o máximo que pode nos acontecer é nós irmos para a casa do Pai. Mas queridos, há uma coisa muito grave que eu preciso falar para você. Você é luz. Mas só que tem trevas ao teu lado. E aquele que está em trevas, ele precisa conhecer a luz. Porque se ele não conhecer a luz, e ele for entubado e morrer, talvez ele nunca mais vai conhecer Jesus. Não vai ter outra oportunidade. Por isso que Jesus disse para eles: você não pode esconder. Não é mesmo? Nós não podemos esconder um candeeiro debaixo de um cesto. Há muito crente que ele fica esperando a ocasião oportuna para pregar de Jesus. Às vezes a Letícia fala assim, mas a mãe é muito ousada, já chega e já começa a inquirir Jesus a pessoa. Eu falo, talvez essa seja a última oportunidade que nós vamos ter com essa pessoa. Às vezes na nossa casa você tem parentes não crentes, você fica esperando aquele momento que talvez não vai chegar. O momento é hoje. Você não sabe se você vai ter o amanhã. Sabe, nós não podemos esconder a nossa luz debaixo de um cesto, esperando momentos oportunos. Ou às vezes nós ficamos policiando as nossas palavras. Eu preciso ir devagar. Eu preciso ir a conta-gotas. Meu amado, está no tempo de nós sermos ousados e realmente chegarmos e falarmos a palavra de Deus. Sermos luz, sermos uma chama. Querido, você é chama. Sabe, se você está na sala acompanhado com alguém ou no quarto, vire para o seu amado e diga, você é uma chama. Mas como está a sua chama? Sua chama está de que maneira? Sabe, meu amado, o Senhor quer que nós mudemos a nossa maneira de ser. Mas sabe por que pode ser muitas vezes que a nossa chama está apagada? Há um perigo de a chama estar apagada. E lá em Efésios, o apóstolo Paulo, lá em Efésios 5, de 8 a 14, o apóstolo Paulo começa a ensinar à igreja como é que nós devemos caminhar na luz. Então eu quero que você faça uma checagem na sua vida. Nós vamos fazer uma checagem nesta hora. Paulo diz assim, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Querido, antes de nós aceitarmos a Jesus, nós éramos trevas. Tudo que nós fazíamos no engano. Mas Paulo está dizendo para a igreja, agora vocês são luz no Senhor. E a luz tudo manifesta.
Assim diz assim também, assim andai como filhos da luz. Como você tem andado? Antes você era trevas, mas agora a luz do Senhor reina em você. Como você tem andado? O que você tem falado? Qual tem sido as suas conversas? Como você tem ocupado o seu tempo? Como tem sido o seu proceder, o seu falar, o seu andar, os seus pensamentos? Ele diz, andais como filhos da luz, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar essas coisas que se fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Amém? Paulo está falando para a igreja, que a igreja tem que fazer uma checagem. Nós como cristãos nessa noite devemos checar como é que nós estamos andando. Nós temos que realmente condenar tudo que é das trevas. Sabe, é pandemia, você está mais tempo em casa, e você começa a assistir algumas séries, alguns filmes. Não tenho nada contra isso que você faça. Mas que tipo de séries, que tipo de filmes você está assistindo? Tem que ficar toda hora lá com o controle, pulando as coisas que são indecentes, que até as escuras é vergonhoso ver. Se você está fazendo isso, você está apagando a sua chama. Você está apagando o luzeiro e a chama do Espírito Santo que arde dentro de você. E você precisa ter ela bem acesa, porque você está no meio de trevas. Então Paulo está falando para a igreja, por isso que o Senhor foi dito, desperta tu que dormes. Há muitos na igreja do Senhor que estão dormindo. Estão com a chama apagada. Estão com a chama escondida e ela está se apagando, porque essa chama é o Espírito Santo, meu querido. O Espírito Santo, ele tem que ser manifesto na nossa vida. Mas lá em Efésios diz, enchei-vos do Espírito, enchei-vos constantemente do Espírito Santo. A chama que está em ti é o Espírito Santo. Mas você tem dado vazão para que ele trabalhe na sua vida, para que ele te encha, para que ele te transborde, para que você possa ser luz, e que você possa ser uma chama e tocar vidas e orar por vidas e expulsar demônios no nome de Jesus e trazer vidas para a salvação. Querido, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós queremos falar do amor de Deus, nós queremos pregar, nós queremos tocar as pessoas, nós queremos ganhar pessoas para Jesus. Porque não pode se esconder uma cidade escondida, né? Não se pode esconder uma luz, uma candeia que está sobre o monte. Como está a sua chama? Sabe lá em 1 Pedro, no de 15 a 16, Paulo está exortando nós a caminharmos nessa luz e diz assim, porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornando-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Queridos, sabe como nós conseguimos manter a chama acesa? E sabe por que nós estamos sendo cristãos sem brilho? Porque nós não temos buscado a santidade. Queridos, sabe por que a igreja tem perdido a autoridade? Sabe por que a igreja tem medo de encontrar o endemoniado na frente? Porque a igreja do Senhor não tem buscado a santidade. Porque a palavra de Deus nos diz, sede santos, porque eu sou santo. Se eu sou santo, e eu estou na sua vida, você também tem que ser santo. Santidade, querido, gera autoridade.
e autoridade, acende a chama do Espírito. Acende a chama do Espírito. Sabe, meu querido, nós somos um ser triuno. Nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. O dia que você entregou a tua vida para Jesus, o espírito teu que estava morto acordou para as coisas do Espírito. E a luz do Senhor passou a brilhar em você. Quanto ao teu corpo, ele passou a ser templo do Espírito Santo, lugar onde ele habita. Por isso que Jesus disse: vocês são a luz. Muitos crentes acham: eu não vou na igreja, mas você é a luz. Você é o templo do Espírito Santo. Aonde você vai, você leva a chama do Espírito Santo. Mas nós temos uma alma, que é as nossas emoções e os nossos sentimentos. E essa alma nunca se converte. É por isso que o nosso brilho está apagado. Porque Satanás, ele trabalha, sabe aonde? No nosso espírito ele não pode trabalhar. Porque uma vez de Jesus, você vai ser sempre de Jesus. Mas ele pode trabalhar na sua alma, na sua mente, com palavras, com questionamentos, com argumentos, com coisas que você vê na internet, com notícias que você ouve na televisão. Ele pode te assustar, ele pode te acuar. Por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Se você der lugar ao diabo e deixar ele induzir você, a tua alma vai morrer. Por isso que o Senhor diz: desperta, tu que dormes. Você vai dormir na sua alma. Você vai perder a intensidade da sua luz. Ela ficará fraca. Há muitos crentes que estão sofrendo de depressão também, porque estão deixando a sua alma ser contaminada com setas malignas, com artimanhas satânicas. Querido, nós vivemos aqui, e este reino é o reino das trevas. Nós somos luz. Por isso que Jesus disse: você é luz. Você é a luz do mundo. Porque o mundo jaz em trevas. E o crente tem que aprender a ficar em sentinela. Querido, nessa noite o Senhor nos exorta a tomarmos cuidado com a nossa alma. Porque se nós começarmos a buscar as coisas do Senhor, como Davi diz: a minha alma anela por ti, a minha alma anela pelo Deus vivo e verdadeiro, eu quero te buscar. Querido, pare, sabe, de se envolver com coisas que são desta terra, que elas são passageiras, elas vão passar. Mas comece a se envolver com as coisas do Senhor, porque você é templo do Espírito Santo. E sabe o que a tua alma pode fazer? A tua alma pode esfriar o teu espírito. E a tua alma tem o poder de adoecer o seu corpo com doenças psicossomáticas. Porque o diabo, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, e ele ruge como leão buscando a quem possa tragar, e ele é trevas. Mas o Senhor diz para nós: você é luz. Por que nós somos luz? Porque nós temos a luz, que é Jesus. O Espírito Santo reina em nós. Precisamos aprender a nos policiar, querido, a guardar, a zelar pela nossa alma também. Há muito crente que pensa que se converteu e está tudo bem. Há um caminho. Por isso que Paulo diz em Efésios: o caminho para continuar andando na luz é abominando as trevas, e é chegando-se perto da luz, que é o Senhor. Meus amados, em João 3, de 19 a 21, diz assim: e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz
e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente as suas obras, se as suas obras estão sendo realizadas em Deus. Queridos, quem você tem amado mais? A luz ou as trevas? Sabe, a pandemia deixa muitas vezes as pessoas ociosas. E quem você tem buscado mais nesse tempo? A luz do Senhor ou as trevas? Jesus veio, mas os homens amaram mais a luz, as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Querido, quanto mais você chegar perto de Jesus, mais você vai ver trevas em você, e mais você vai buscar a santidade, e mais você vai conseguir reluzir a luz para outros. Sabe, as pessoas que estão ao nosso derredor, elas estão aflitas. E a quem que elas vão chegar, se não for a nós que somos a luz? Querido, você é luz. Jesus disse, você é luz. E você não pode ficar escondido. Você não pode ser tímido. Você precisa clarear aonde quer que você esteja. A Bíblia diz que a candeia ela tem que ficar em cima, na casa, no lugar que ela possa iluminar a todos daquela casa. A todos quer dizer crianças, jovens, adolescentes, adultos, velhos. A todos. Há um versículo que eu amo muito na Bíblia. E que ele é para nós um desafio. Está lá em Provérbios 4:18. Ele diz assim: entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. A vereda dos justos é como a luz da aurora. E tem uma tradução da Bíblia que diz assim, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esta deveria ser a intensidade minha e sua. Você se lembra da tua conversão? Quando você era trevas e passou a ser luz. Você tinha um brilho exorbitante. Todos os teus parentes notaram que você mudou. Porque você era luz. Os seus amigos, como eles andavam em trevas, não conseguiram ficar muito perto de você e se afastaram de você, não foi verdade? Porque a luz tudo manifesta. E quando você chegava numa rodinha e estava trevas, a luz manifestava e eles começaram a se afastar de você. Este texto, esse versículo que eu amo tanto, eu gostaria que fosse o motivo de nós refletirmos nessa noite. O interesse de Jesus é que aquele momento que você aceitou Jesus e começou a espantar os amigos porque você era santo, que até os familiares começaram a achar que fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça, porque você era a luz, estava diferente. Deveria estar aumentando a cada dia. Porque este versículo diz para nós que a vereda, o que é vereda? É caminho. O caminho do justo é como a luz da aurora, não tem parada. Querido, quando o sol começa a nascer, ele não para no meio do caminho. Ele vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando até ser dia perfeito. Era assim que devia ser a nossa intensidade. Era assim que devia ser a potência da nossa luz. Quanto mais tempo de conversão, mais brilho nós deveríamos ter, mais experiências com Deus, mais experiência com Deus, mais momentos com o Senhor e a nossa luz brilhar, brilhar e brilhar. Mas o que nós vemos na prática é o contrário deste versículo. Quando nós aceitamos Jesus, ficamos deslumbrados. E no caminhar da vida cristã,
essa luz vai se ofuscando, ofuscando, ofuscando e perdendo o brilho. Mas nessa noite, nós vamos tomar posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Sabe, eu vou passar para vocês um vídeo. Esse vídeo é para ilustrar um pouco aquilo que eu estou falando para os irmãos. Mas depois do vídeo nós vamos voltar para orar juntos. Porque o louvor vai subir aqui. E nós vamos sondar os nossos corações. Queridos, eu sou suspeita para falar algo deste vídeo. Porque esse vídeo foi gravado lá na África. Lá no meio de um povo que não tem nada. E você vai reparar que eles estão filmando. Lá não tem teclado. Lá não tem violão. Lá não tem microfone. Lá não tem uma câmera para filmar. Mas eles estão brilhando a luz deles. Eles estão adorando o Senhor. Sabe, meu querido, quando você for adorar o Senhor, você que está na tua casa, nós estamos com culto online. E aí você pode deixar o pessoal adorar aqui sozinho, adore também onde você está. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. E sabe o que esses angolanos estão cantando? Tem uma tradução escrita embaixo, preste bem atenção. Eles estão preocupados, porque eles sabem que são luz. Mas tem crente que está ficando com a chama apagada. Talvez você esteja com a chama apagada nessa noite. E talvez você ache que você precisa de muita coisa para acender a sua chama. E eu quero dizer para você nessa noite, você só precisa de se entregar aos pés de Jesus. E Ele vai fazer toda a diferença.